Tribunal de Justiça Desportiva do Rio suspendeu preventivamente por 30 dias 3 jogadores que se envolveram naquela confusão no fim do clássico entre Flamengo e Botafogo, quarta-feira passada. São eles os zagueiros Cleiton do Flamengo e Alexander Barbosa do Botafogo, que inclusive foram expulsos naquela partida, e também o lateral Alex Telles do Botafogo. O árbitro do VAR, o Paulo Renato Coelho, também foi suspenso. E falando mais um pouquinho de Botafogo, o time entra em campo pelo Carioca hoje contra o Boa Vista, às 7 horas da noite, com transmissão no Sport TV. Vai ser a reestreia do Cláudio Caçapa no comando do time. Todos os titulares devem ser poupados, porque quinta-feira tem o jogo pela Recopa Sul-Americana contra o Racing na Argentina. Só reserva para essa partida, né? O Botafogo ainda precisa de pontos para se classificar, para garantir classificação à próxima fase. Nesse momento, o Botafogo está fora dos 4 primeiros colocados. Ainda assim, o Botafogo vai com reservas. É sinal de que o Campeonato Carioca não vão fazer loucuras físicas apenas para classificar o Botafogo à próxima fase do Campeonato Estadual. O Textor já deixou muito claro que não é prioridade do Botafogo o Campeonato Carioca, então o time deve ser todo reserva. E essa é a provável escalação que a gente vai colocar aí na tela para vocês. Ó. Com o Léo Link, reforço, né, que chegou para o gol do Botafogo nessa temporada, veio do Atlético Paranaense, ele será o goleiro. Mateu Ponte na lateral direita, Serafim e David Ricardo vão formar a dupla de zaga com Cuiabano na lateral esquerda. O meio campo com o Newton e o Cauê, além do Rafael Lobato, do Patrick de Paula e do Yarlen. No ataque, Juan Cruz, esse também é um reforço, né? Jogador revelado pelo Santos, teve uma passagem pelo Vasco, estava fora do Brasil, estreia no ataque do Botafogo. Botafogo que está com um novo treinador, né? Nesse momento, interino também, que veio da França, né? Do Lyon, o Caçapa, né? E ele já começou a treinar o time aí, talvez a gente já veja alguma coisa, algum dedo aí do Caçapa para tentar dar uma cara para esse Botafogo. Claro que é um time bastante desfigurado, né? Com muitos jovens. Sabe o que esperar de, às vezes, um time misto, assim. Misto não, né? Esse é completamente reserva. Tudo reserva. É quase um misto de profissionais com garotos que estão subindo agora da base, né? Enfim, mas essa é a escalação para o jogo contra o Boa Vista. O time alternativo do Botafogo não tem conseguido manter o padrão de jogo da equipe titular. Se a gente lembrar do padrão de jogo do ano passado. A equipe titular também não está conseguindo manter o padrão da própria equipe titular do ano passado. Por isso fiz a ressalva do ano passado. Mas a equipe titular, eu coloco fé que vai conseguir recuperar na medida, talvez com o trabalho do Caçapa já consiga, né? E se chegar logo um treinador definitivo, vai assumir a identidade que o treinador quiser. Mas a equipe alternativa, né? A equipe reserva não tem conseguido, assim, tem sofrido bastante para equilibrar os jogos, para competir. Não é um jogo bonito. Tudo bem que no estadual também acho que dependendo, às vezes, do gramado, o lugar onde você vai jogar, é difícil você manter um padrão de qualidade de jogo. Mas a equipe alternativa do Botafogo, ela tenta competir. Eu acho que é isso que cabe o primeiro esse Botafogo agora. Da temporada, né, que a gente falou que eles vieram e fizeram um bom jogo, depois realmente com todas as dificuldades aqui pertinentes, com essa parte da diretoria, de programação, falta de treinador ou não, se apresentar um pouco depois dos adversários, o foco ou não para a Supercopa e depois para a Recopa, enfim, o fato é que nesse momento nada está favorável para o Botafogo. E o campo está refletindo isso, também não está conseguindo jogar, né, se desenvolver. Isso gera também um certo desconforto para um time que estava encaixadinho. É isso, o Botafogo está no mercado, né, tentando contratar treinador e jogadores. Hoje, por exemplo, o Botafogo encaminhou a contratação do Santiago Rodrigues. É um jogador do New York City, né, uruguaio, vai assinar contrato até o fim de 2028. O Botafogo deve pagar algo em torno de 97 milhões de reais. Esse é o valor do reforço do Botafogo, né? Um reforço de peso, é um jogador caro. Nessa última temporada da Major League Soccer, né, lá o campeonato dos Estados Unidos, ele jogou 36 jogos, marcou 13 gols e deu 6 assistências ainda. Ele tem 25 anos e esse deve ser o reforço do Botafogo. Um jogador no estilo, né, parecido com o do Almada. Joga pelo lado esquerdo, gosta muito de trazer a bola para dentro. Então, na teoria, é o substituto do Almada. Conhece o Santiago Rodrigues, Jéssica? O Santiago, acho que ele chega para suprir a ideia do Botafogo de contratar o Bitelo. Né, que parece que fica muito claro que não vai acontecer. E o Bitelo, ao meu ver, joga muito mais que o Santi Rodrigues. Mas é uma oportunidade de mercado que apareceu para o Botafogo. Achei um valor alto, mas a gente está falando de um mercado que está bem inflacionado, né? Eu espero que ele consiga servir. Não tem as mesmas características do Bitelo. O Bitelo, ele já fez, ele faz um 10, mas ele já fez segunda função no meio campo. Ele é um jogador que consegue construir, acho, de trás um pouco mais. E o Santi Rodrigues é um jogador que acho que ele parte mais do lado. Né? Também, o Bitelo tem esse lado. A gente conhece mais ele do que o Santi Rodrigues, na verdade. Sim, é verdade. Mas pela competência do scout do Botafogo, para pagar uma grana dessa tem que ter muita certeza. Tem convicção. Então eu acho que assim, também se entra num contexto do jogo, não dá pra a gente comparar os números também lá da MLS. Os companheiros são outros, enfim, às vezes ele entra num time encaixado aqui do Botafogo, vai conseguir jogar muito melhor. Então, o fato é que eles estavam atrás dessa característica, né, do meio atacante também. E acho que o que também pode dar esperança pro torcedor do Botafogo é que o Grupo City viu qualidades nesse jogador, né? Porque ele era do Montevideo City Torque, que é um braço, né, um clube do Grupo City, e de lá ele foi levado pro
Nova York, pro time de Nova York, pro New York City, que também é do grupo City, né? Então, se o grupo City acerta muito, né? Então, nessa parte de scout, de buscar jogadores, eles são bem criteriosos. Então, se eles viram boas qualidades nesse jogador, acho que é um ponto a favor para que ele possa vir ao futebol brasileiro e também fazer sucesso. Sim, acho que sim. Acho que o torcedor do Botafogo não tem por que não confiar na equipe de scouts que tem dado uma equipe campeã pro Botafogo. Esse trabalho é muito bem feito de mapeamento do mercado e o Botafogo tem sido assertivo. Nem todas as contratações do Botafogo vai acertar, mas o Botafogo tem tido um bom índice, né, de boas contratações nos últimos anos. Só que quando vai colocar muito dinheiro, né, Felipe? Aí você tem que acertar, você tem que ter um risco menor, né? Porque daí realmente você já tá pondo uma grana. O pessoal pode falar assim, tá bom, o City viu ele e trouxe ele pro grupo. Mas por que tá vendendo? Né? Mas essa dúvida com 25 anos é totalmente, às vezes, pertinente, mas os números são bons. A questão às vezes ele não é bom o suficiente para jogar no Manchester City, por exemplo, mas foi importante para jogar no New York City, faz parte. E a grana como negócio também, Felipe. Isso, claro. E só para dar, eu dei números da última temporada, mas os números gerais dele, né, são bons. Por exemplo, ele fez 116 jogos na Major League Soccer. São 24 gols e 21 assistências, ou seja, ele tem 45 participações em gols em 116 jogos, ou seja, a cada 2 jogos ele participa de um gol. Então, são bons os números. E minutagem jogado, né? Sem problema de lesão, isso tudo entra no pacote. Então, acho que é uma boa aposta do Botafogo, né? Mais um jogador que chega ao Brasil para tentar fazer sucesso, né? Por meio do Botafogo e do scout do Botafogo. Além dele, o Botafogo também está contratando o Nathan Fernandes, jogador do Grêmio, né? Jovem, esse está com a seleção brasileira sub-20, e é um jogador de beirada, mais uma tentativa para suprir ou tentar suprir a ausência do Luiz Henrique, né? Que foi pro futebol russo. O Nathan, ele surge na equipe principal do Grêmio como uma promessa, um bom jogador de força física e finalização. Ele não é o jogador, não é o ponta que vai driblar ou fazer aqueles lances muito enfeitados. Ele é um jogador mais objetivo, de muita força física, na verdade, arrancada. Ele tem isso como seu potencial. Perdeu espaço ali com o Renato e acabou perdendo, não era mais nem o reserva, chegou a ser terceiro reserva. Acho que por algumas condições, né, internas de manejo do grupo do Renato. O Nathan, ele tem uma questão a ser aprimorada e eu acho que isso, para ele, no Botafogo, é uma excelente oportunidade, que é a tomada de decisão. Ele é um jogador que chega bem, ele vence a marcação porque é forte e às vezes ele falha na hora de escolher o que ele tem que fazer. Pode ser de maturo, pode ser, mas ele jogou bastante pelo profissional do Grêmio, né? Mas pode ser uma questão de ansiedade. Tem alguns que tem isso um pouco antes e outros precisam. Pode ser, Então, e eu acho que o Botafogo, nesse momento, é uma excelente oportunidade para ele aparecer. A chegada dele também acho que tem a ver, não somente com a saída do Luiz Henrique, essa característica de beirada, porque não se compara um atleta pelo outro, pela característica e setor. Porque veio também calhar com a questão do Jefinho, que tem machucado muito. E às vezes o Jefinho parece ser mais jogador do que ele, não sei, mas ele não joga, né? Que seria um jogador importante agora com as características de drible, de criar situações de jogada, mas ele tem jogado menos, né? O fato é que o Jefinho tem perdido espaço, né? Mesmo assim, você vê, eu não sei, ele tá machucado, o Jefinho, vou até checar aqui para saber ele reincidivou mesmo algumas lesões, assim, ele não ficou o tempo todo à disposição, não. Veja que ele nem aparece no time alternativo do Botafogo, né? Não joga no time principal. O menino Lobato veio, tomou conta e ele não aparece. Tá jogando tanto no alternativo como tá entrando. Mas a gente não tem visto ele nem como opção. Não. Mas ainda quando ele teve se há uma lesão, alguma coisa. E quando ele foi a campo, ele também não conseguiu, ele parecia lento demais, né? Tá sempre voltando de lesões, sim, tá muito tempo inativo, né? Mas é um jogador interessantíssimo, cara, né? Assim, o Jefinho, ele tem coisas muito... E nesse momento o Botafogo precisa dele. Nesse momento o Botafogo precisa demais. Hoje, do que tem o Arthur, veio com essa condição. Ele tem mais também do que o Matheus Martins, questão de drible, de criação de jogada. Ele ali, pelas características do que tem no elenco do Botafogo, ele tá entre os melhores ali nesse sentido. Pois é, tô olhando aqui, ó, ele não jogou ainda em 2025, sequer entrou em 2025. Então há alguma questão. Ele está recuperado de lesão. Ele teve sim uma lesão, mas está recuperado. Enfim, acho que é uma questão física mesmo para ele não ter sido até agora relacionado para os jogos do Botafogo. Enfim, a ver o que vai acontecer com o Jefinho. Mas o fato é que o Botafogo está no mercado ainda e contratando para tentar se reforçar e repor as perdas, né? Porque são perdas sentidas, não só dos dois titulares, né, que faziam muita diferença, Almada e Luiz Henrique, como também dos inúmeros jogadores reservas, mas que jogavam muito em quantidade, assim, participavam muito dos jogos do Botafogo, que também deixaram o elenco ao final de 2024. Deixa eu mostrar para vocês a classificação do Campeonato Carioca, para entenderem a situação do Botafogo, né, que está fora hoje da classificação entre os quatro. Ó. O Flamengo tem 17, é o líder, Volta Redonda também 17, Vasco 14, Sampaio Corrêa 13. Esses os quatro times que estariam classificados se o campeonato terminasse hoje. O Nova Iguaçu tem 13 e o Botafogo é o sexto com 12. Então uma vitória contra o Boa Vista pode fazer com que o Botafogo volte ao G4. Aqui atrás o Maricá e o Madureira tem 12, o Fluminense 11, o Boa Vista 10, a Portuguesa 7,
o Bangu é o lanterna virtualmente rebaixado com 4 pontos apenas. No Cariocão. O Botafogo está pronto para mais uma rodada do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Glorioso vai até Saquarema enfrentar o Boa Vista, no penúltimo jogo da Taça Guanabara. Se ainda quiser sonhar com uma vaga nas semifinais do estadual, o Glorioso vai precisar vencer. Para isso, a expectativa é que a equipe que comece o jogo seja considerada titular. A atuação diante do Flamengo, na derrota por 1-0, não foi tão criticada assim, especialmente pelas atuações anteriores a essa, onde o Botafogo havia ido muito mal. Caso vença o Boa Vista neste sábado, o Glorioso se mantém vivo na briga por uma vaga nas semifinais. Fora das 4 linhas, o clube acertou a contratação do meia-atacante Natan Fernandes, de apenas 19 anos e que pertencia ao Grêmio. A expectativa é que ele desembarque no Rio de Janeiro